O próximo professor a estar com a gente aqui será Alexandre Ferreira, que é doutor em filosofia e atualmente é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, onde ocupa a cadeira de filosofia contemporânea alemã. Na natureza humana também organizou dossiê e publicou diversos artigos. Boa noite. Para mim também é um prazer estar aqui, é uma alegria muito grande poder participar dessa comemoração. Queria agradecer o convite, né? O título da minha apresentação, que é a natureza humana os colóquios Heidegger, né? Ele se deve não simplesmente porque eu tive contato com a natureza humana, e eu faço parte agora também do conselho editorial, devido aos colóquios Heidegger, mas porque eu acho que existe uma relação digamos assim, desde o início, né, uma relação muito próxima entre a revista e os colóquios, né, não só em relação ao conteúdo, como em relação à forma também, né. Então a minha apresentação vai ser mais uma espécie de relato histórico do ponto de vista da nova geração, né. O Luparic já falou dos encontros com o Benedito Nunes e com o Enildo Stein, e eu lembro que eu comecei a assistir os colóquios quando eu era estudante de graduação, lá por 1995, 96, e para mim era muito emocionante, muito importante ver essas pessoas, o Luparic, o Stein, o Benedito Nunes, que são os pioneiros, né, dos estudos de Heidegger e são referência até hoje, né? E desde lá, desde os colóquios eles são anteriores à revista, né? Inclusive teve um número comemorativo na revista Natureza Humana em 2020, né? Foi um número comemorativo dos 25 anos do colóquio Heidegger. Isso foi publicado na Natureza Humana, né? Mas justamente nesse ambiente do colóquio Heidegger você já tinha muitas coisas, muito do formato que eu acredito que depois também vai ser transmitido para a revista, né? Então você tinha uma pluralidade de perspectivas sobre o Heidegger, você já tinha uma introdução da psicanálise, desse debate do Heidegger com a psicanálise, como o Luparic mostrou ali, né? E uma visão, um posicionamento muito crítico em relação ao Heidegger, né? O que o Luparic falou na apresentação dele, que as ideias não são para ser seguidas, isso era muito claro no colóquio, né? Então, era uma pluralidade de perspectivas, o Benedito Nunes trazendo para a psicanálise, mas também muito para a literatura, né? O Luparic e o Enildo Stein às vezes entravam nos debates acalorados, né, sobre o Heidegger, mas tudo isso era feito num ambiente onde as pessoas se escutavam e se respeitavam muito, né? É, e eu acredito que assim a revista ela sempre acolheu o que foi produzido, esses debates sobre Heidegger, mesmo quando o Heidegger não era muito popular, né? Depois o Heidegger ficou bastante popular e entrou na moda, como aconteceu com Nietzsche, Foucault, enfim, sempre tem essas ondas, né? E agora o Heidegger virou um pensador maldito, né? Não só porque, devido à publicação dos Cadernos Negros, né? E assim um consenso que está se formando de que, de fato, existe um certo antissemitismo, assim, no Heidegger. E eu coloco que o Heidegger nunca teve problema com isso, inclusive a gente chamou o Peter Trave, né, para o colóquio. Eu não lembro que ano foi isso, enfim, mas ele foi o sujeito que vazou, né, os cadernos negros antes da hora, e tem uma tese forte sobre um antissemitismo historial em Heidegger, né, então os colóquios nunca tiveram problema em questionar o Heidegger, né. Mas eu acho que também o Heidegger se tornou um maldito por causa de uma certa cultura do cancelamento, né, um das man da nossa época que acaba cancelando tudo aquilo que não se enquadra no que o senso comum acredita que vale a pena ser estudado, né?
Mas as modas vão, as modas vêm. O colóquio Heidegger já está com quase 30 anos. A natureza humana tem aí um quarto de século. E tentando responder a pergunta do Lopari, eu acho que não só a revista, mas como os colóquios, eu espero, pelo menos, ainda tem um grande futuro pela frente, né? Você veja, os temas dos colóquios continuam sendo múltiplos, a gente trabalha Heidegger, o Robson, por exemplo, traz questões sobre Heidegger as ciências da saúde, Heidegger a biologia, o Edgar discute Heidegger e as mídias sociais, os programas de inteligência artificial, etc. O Éder sempre ali com o Winnicott também inovando e trazendo a psicanálise de novo para a discussão. Então, eu espero que essa parceria coloque o Heidegger e a natureza humana, como dizia o Éder, ainda dure pelo menos uns 25 anos. Aí. Obrigado.